Muito boa noite a todos vocês que acompanham o nosso Política em Foco. No programa desta semana, nós trazemos o pré-candidato a deputado federal Ribamar Silva, do PSD, com forte atuação na região oeste da Grande São Paulo, atual presidente da Câmara da cidade de Osasco. Muito boa noite, Ribamar. Boa noite, Eudes. É um prazer estar no Política em Foco. É uma satisfação poder falar com você. E estamos aqui para fazer esse bate-papo aqui. Já estava com saudade de você, irmão. Logo eu estou aí fazendo uma visita, Ribamar. Mas vamos começar esse nosso papo aqui falando desse seu ciclo, né? Esse seu segundo ciclo na presidência da Câmara. Antes da gente falar da parte política, dessa pré-candidatura, falar um pouquinho do que você encontrou, o que você tem feito aí. Principalmente, o que a gente ouve falar muito o Ribamar é um cara que pacificou a Câmara e que valoriza os seus pares. Fala um pouquinho a respeito disso. Tudo isso é verdade ou tem folclore aí? Ô, Eudes, é a fala dos vereadores, né? A gente tem, graças a Deus, um bom trânsito entre os vereadores e todas as decisões que a Câmara tem que tomar, eu sempre tomo em conjunto com os pares, não é verdade? Eles me deram a oportunidade, pela segunda vez, de continuar como presidente. Eu fui reeleito vereador em 2020 como o vereador mais votado da cidade, e logo em seguida teve eleição da mesa. E a eleição da mesa, para o próximo mandato, me permitia disputar a eleição. E eu disputei, e graças a Deus e aos pares colegas, eu obtive 20 votos dos vereadores. E aí a gente continuou fazendo o trabalho que nós começamos em 2019 na presidência, 2020, e aí com 12 novos vereadores também agora em 2021 e em 2022. E a gente, todas as decisões que são tomadas na Câmara Municipal é tomada no colegiado de vereadores. Nós temos a sala de estar onde a gente se reúne com os líderes dos partidos e com os outros vereadores também, e a gente começa a discutir e tal, e eu sempre deixo o espaço democrático. Eu falo assim, eu estou como presidente, mas a decisão aqui é no colegiado, e a maioria decide, e sempre respeitosamente a gente consegue conduzir os trabalhos da casa em harmonia. E sempre lembrando que tudo que acontece na cidade passa pela Câmara Municipal, né, Eudes? E quando há essa harmonia, é positivo. Você tem um relacionamento muito próximo, muito de amizade mesmo com o prefeito Rogério Lins, e eu me lembro de lá na primeira eleição do Rogério Lins, onde você ainda era conhecido como irmão do vereador, né? As pessoas falavam, o irmão do vereador, tal, já andava lado a lado com ele. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse teu caminho com o Rogério, porque naquele momento o Rogério, principalmente no primeiro turno, era considerado assim, era uma terceira via inviável. Muita gente apostava que ele não tinha a menor condição de chegar no segundo turno. Isso eu estou falando lá na primeira eleição do Rogério, e você já caminhava do lado dele, acreditando nesse projeto político que hoje mostra bons frutos na cidade de Osasco. Conta um pouquinho dessa história. Então, inclusive, semana passada eu fiz uma reunião e o próprio prefeito Rogério Lins deu esse testemunho. Em 2016, nós estávamos, eu coloquei o meu nome para apreciação da população, e o Rogério era vereador da cidade na época e candidato a prefeito. Tinha 4% na pesquisa tal, e a gente se juntamos para fazer um trabalho. A gente acreditava, e o meu slogan era Juntos Construindo o Novo. O Rogério era algo novo para o executivo, e o Ribamar, que era um cara dos bastidores, era algo novo para o legislativo. E aí a gente era o slogan que a gente começou a andar, e era o slogan que eu usava, Juntos Construindo o Novo. E aí eu tive a oportunidade de ajudar o prefeito. Eu tinha alguns carros de som e o prefeito deu testemunho. Eu fiquei até emocionado quando ele falou que ele não tinha compromisso comigo, ele tinha uma aliança comigo. E a aliança não tem emenda. Então, eu fiquei muito feliz pelo reconhecimento do prefeito, e ele deu esse testemunho que eu tirava os carros da minha campanha e colocava na campanha dele, quando ele tinha 4% nas pesquisas. Então, isso é gratificante pelo reconhecimento do prefeito, e de lá
obtivemos êxito na eleição, ganhei a eleição, fui o 14º vereador mais votado, no meio de 350 candidatos, e aí ganhei a eleição, tomamos posse, o prefeito ganhou a eleição também no segundo turno, tomamos posse, e eu fui escolhido para ser o líder do prefeito na Câmara. Num período onde tinha vereador de 8 mandatos, de 7 mandatos, tal, e eu tive a oportunidade de conviver com os colegas, aprender com os colegas e fazer o nosso mandato. E em 2019 tive o apoio de 18 vereadores, 17 vereadores junto com o meu, 18 votos, e ganhei a presidência, e começamos a fazer esse trabalho de construção, de fortalecimento entre o legislativo e o executivo. E aí a gente fizemos redução do ISS, aprovamos créditos adicionais, crédito para financiamentos para o prefeito, e aí veio o Hospital da Criança, veio o Mundo da Criança, asfalto novo, iluminação de LED, equipamentos para a Guarda Municipal. Essa transformação que a cidade passou e a cidade ganha. Eu sempre falo na minha fala, eu disse que o poder executivo é um e o poder legislativo é outro, mas quando anda junto, com certeza a gente dá o efetivo na ponta para a população. E é isso que aconteceu, a gente continuou fazendo trabalho, o prefeito foi reeleito no primeiro turno, eu tive a satisfação de ganhar a eleição como o vereador mais votado da cidade na eleição de 2020, e aí a gente continuou fazendo esse trabalho, então continuando fazendo esse trabalho. Daqui uns dias nós vamos entregar o Mundo da Criança. Quando nós assumimos, nós tínhamos 11 mil crianças fora de vaga de creche. E hoje é 3 mil. Vamos entregar o Mundo da Criança agora, daqui uns dias, que é 1.300 vagas para as crianças e em tempo integral. Isso é gratificante, a gente poder andar na cidade e poder ver a transformação da cidade, a gente poder ver as pessoas felizes. Hoje as pessoas têm prazer de morar em Osasco, as pessoas têm prazer de falar onde moram. Antigamente não era assim, né? A cidade era conhecida como cidade do crime, o Roxidale como Roxidágua. Então, muitas coisas a gente conseguiu transformar a cidade, fazer essa verdadeira política, não é verdade? Uma política de entrega à população. Então, é gratificante a gente poder andar na rua e ter o reconhecimento da população. Essa parceria é uma parceria que deu certo, e conversando com alguns vereadores, vereadores mais experientes, vereadores de outra legislatura, eles falam assim, eu nunca vi uma parceria tão bem feita entre o executivo e o legislativo como essa do prefeito Rogério Lins e do vereador Ribamar. Ô, Ribamar, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para você. Você é um cara do povo, né? Você é um cara que, desde sempre, desde que ganhou a primeira eleição, e antes disso, eu não acompanhei, porque eu não te conhecia, né? Você não era um cara do meu ciclo de amizades, esse tipo de coisa, mas eu sei que sempre você foi um cara do povo, de ir para a rua, de ficar. Não é o cara de gabinete, é um cara que está no dia a dia com o povo. E a gente sabe que tem político que ele some e ele aparece só a cada 2 anos, a cada 4 anos, para pedir o voto. Você chega a sentir nas ruas, no dia a dia, a população meio cansada deste tipo de político vamos dizer que é uma coisa que era muito tradicional, isso acontecia muito. Aquele cara, o político que vai na feira, ele só aparece na véspera da eleição. E não compra nada, né? Não compra nem um saco de batata para ajudar o feirante. Até o feirante fica bravo com o cara, né? Até o feirante fica cabreiro com o cara. Mas você, que é um cara mais popular, um cara do povo, então você sente que a população precisa mais disso nesse momento, mais dessa proximidade do que talvez esses discursos de direita, esquerda, que estão polarizando e deixando o debate político, as propostas políticas, tudo para segundo plano? Eu ando muito na rua e converso muito com a população. E o povo hoje está mais politizado. A rede social deixa as pessoas mais politizadas, não é verdade? Hoje não existe um ser humano no estado, no Brasil, ou no mundo, que não tenha um aparelho telefônico aonde se informa, aonde pesquisa a vida das pessoas. Então, hoje não é mais aquele tempo que o cara só era visto na rua, não sei o quê. As pessoas acompanham o seu dia a dia na rede social. Eu posto o meu dia a dia na rede social, entendeu? Então, as pessoas falam assim, pô,
cansa de ver o Riba na rede social. Imagine andar com o Riba. E aí eu tenho alguma dificuldade com alguns assessores, que os caras começam de manhã, principalmente final de semana. O cara começa comigo de manhã, quando dá a tardezinha, entro no carro, já tem outro cara no carro, porque o outro não aguentou. Entendeu? Mas isso é normal, porque eu gosto de estar na rua, eu gosto de dialogar com as pessoas, eu gosto de entender. Eu sempre falo, quando os políticos entenderem que eles estão para servir e não ser servido, a sociedade vai passá-los a respeitá-los mais. Então, esse respeito eu tenho na cidade, eu tenho por onde ando no estado de São Paulo, porque a gente é um cara do povo, um cara que conhece e tenta entender a necessidade da população. Então, essa é a diferença, mas as pessoas hoje estão mais espertas, estão mais politizadas. Eu acho que isso é importante. E sempre falo nas minhas falas, Eudes, que antigamente existiam os coronéis que não queriam dar educação para as pessoas. Porque a partir do momento que dá educação para as pessoas passam a ser formadoras de opinião. E poucos os políticos que querem as pessoas formadas e principalmente as pessoas como os formadores de opinião que vão para o debate político. Poucos políticos querem ir para o debate político. Eu vou para a rua fazer reunião, conversar com as pessoas, e aí, alguns momentos, a gente toca nas questões da cidade que melhoraram e a gente sabe da dificuldade que a gente tem na área da saúde. E algumas pessoas vêm reclamar, mas eu tenho argumento para conversar com as pessoas. Eu explico para as pessoas como nós pegamos a cidade e como nós avançamos em todos os aspectos na cidade. Mas a saúde é um caso à parte que precisa melhorar e a gente sabe que isso não é só, devido até essa pandemia também, não é só em Osasco, é no país, no Brasil precisa melhorar. Você que está aí fora hoje, você sabe como funciona a saúde aí. É diferenciado do sistema que existe aqui no país, no SUS. Verdade? Então, mas as pessoas não têm essa clareza, entendeu? Então, quando falta alguma coisa, óbvio que vem a cobrança, tal, tanto para os vereadores como para o prefeito também. Mas a gente está preparado, eu conheço a cidade, conheço a nossa região na palma da mão e se tiver que discutir a nossa região, estou preparado para isso e quero ajudar. Eu quero ajudar a nossa região. Eu acredito que a política é um meio e é uma ferramenta de transformação da vida das pessoas. Ribamar, você, evidentemente que sim, o seu berço político é Osasco, mas você tem bom trânsito na região e a gente vê você aí começando a época dos namoros, né, das dobradas, dos apoios, tal. Então eu tenho visto você andando bastante. Beijo já, viu, Wilson? Como que é? Tem alguns lugares que já saiu alguns beijos, né? Porque você dá mão. Eu estava numa entrevista, como a gente está fazendo aqui agora com você, e tinha um vereador. Aí o vereador falou, pô, mas o cara chega, não conversa, não sei o quê, o cara não começa nem pedir namoro, eu já mostrei o dedo pro cara assim, eu falei, já quero assumir um anel de compromisso com você aqui. Mas esse é o meio, eu sou um cara brincalhão, sou um cara que tem um diálogo com vários vereadores, várias lideranças da nossa região aqui, tenho conversado bastante com os prefeitos, com o Furlan, com o Marquinho, com o Sato, então são prefeitos experientes aqui da nossa cidade, aqui da nossa região aqui, que a gente acredita que pode somar com a nossa pré-candidatura, pode somar com esse novo projeto que nós estamos encampando aqui, e nós estamos trabalhando no Estado também. Um pouco dessa pré-candidatura agora. Normalmente, né, o que acontece é uma transição natural. Quem está no legislativo ganha uma vereança, muitas vezes passa pela presidência da Câmara e o próximo passo é o deputado federal, estadual. Isso é quase que lugar comum. Por que foi a escolha do deputado federal? Por que a cadeira para federal? Primeiro responde isso, depois eu tenho mais algumas perguntas relacionadas à cadeira federal. Eu trabalhei com o deputado Roberto Santiago, fui chefe de gabinete do deputado Roberto Santiago desde 2006. Comecei a trabalhar com o deputado em 2006 e fomos até 2014. Tive o prazer de ser chefe de gabinete do deputado Roberto Santiago. Cá em Brasília, a gente fazer um trabalho e a gente sabe a importância de nós termos um deputado federal em Brasília. A cidade de Osasco e toda a nossa região aqui é muito grande. E quando você tem um deputado nessa região e na cidade de Osasco, a cidade e a região cresce muito, avança muito. É lá que está as discussões, o que os caras decidem lá em cima, a gente cumpre aqui embaixo.
E os recursos que nós temos em Brasília é muito grande. Os convênios que nós podemos conseguir através do mandato de deputado em Brasília, vai ajudar muito a cidade. Eu acredito que a cidade cresceu muito, eu vou falar de Osasco, a cidade de Osasco cresceu muito. Imagine se nós tivéssemos um deputado federal em Brasília, o quanto a cidade tinha crescido. Agora, infelizmente, a população tem que ter a consciência, nós somos um colégio eleitoral, se for falar da nossa região, passa de 2 milhões de votos. Nós temos uma deputada, que é a deputada federal Bruna Furlan, que vem candidata no próximo mandato agora, vai disputar, ela é pré-candidata a deputada estadual. Então, a região vai ficar órfã. E aí a gente coloca o nosso nome para apreciação da população. Eu vou dar um exemplo para você do Colégio Eleitoral de Osasco, 582 mil eleitores. E aí a gente não tem um representante em Brasília. O quanto a cidade perde com isso? Nós já chegamos a ter 3 deputados a cidade. Hoje nós não temos nenhum. E aí, o que não dá para admitir, eu não vou falar o nome do deputado por ética, ele foi o mais votado na nossa cidade, teve 30 e poucos mil votos. E aí, ele teve aqui na cidade um dia, o ministro Rogério Marinho veio fazer uma entrega junto com o secretário de Habitação, com o secretário de Habitação de Osasco, o prefeito Rogério Lins, alguns vereadores, e esse deputado veio, por acaso, ele caiu em Osasco. E aí, ele conversando com alguns colegas, ele perguntou para o colega, o assessor dele, quantos votos eu tive aqui? E o assessor falou 30 e poucos mil, 32, se eu não me engano, 32 mil. Aí ele falou, caramba, eu conheço a cidade por passar na Castelo Branco. Esse cara está preocupado com as políticas públicas de Osasco, da nossa região? Não Nem tá. conhece. Nem conhece a cidade, não sabe onde estava, não sabe o nome da cidade. E aí, com todo respeito, gosto do Tiririca, acho o Tiririca um bom palhaço, mas não me representa. A política é além disso. Mas isso é um fenômeno que aconteceu muito forte na última eleição, esse voto tanto de protesto quanto o voto ideológico. Exato, mas é um voto de protesto que vai prejudicar a sua família. Porque esse cara não vai trazer recurso, esse cara não está preocupado com a saúde do seu município, esse cara não está preocupado com a educação do seu município, esse cara não está preocupado com nada do seu município. E aí nós temos uma procuração, onde nós vamos dar para alguns parlamentares, tanto para estadual como para federal, senador, governador, presidente da República. Eu vou falar especificamente dos deputados. Você dá uma procuração para o deputado da sua cidade e da sua região. E aí o deputado da sua cidade, da sua região, não corresponde. Na próxima eleição, tira o cara e coloca outro. O que não pode é a gente deixar de sem ter representatividade. Uma cidade e uma região tão forte, tão grande como a nossa aqui, que é a região do Oeste aqui, e a gente não tem representatividade. Isso não pode acontecer. A cidade perde, a sua família perde, a minha família perde. Não estou falando que é o Riba, que é o melhor, não. Mas a gente precisa escolher um deputado federal da nossa cidade. E aí eu assisti um vídeo, e é verdade, o vídeo falava assim, de Jarinu, o vídeo falava assim, ele colocou alguns deputados que foram mais votados na região e nenhum voltou na cidade. Esses caras não mandaram recurso para a cidade. E aí, no final do vídeo, fala assim, Brasília é longe, mas o seu candidato tem que ser de perto. O seu deputado tem que ser de perto. E aí você consegue fazer essa interlocução, você consegue fazer esse bate-papo com o deputado. Então, isso é de suma importância, a população ter consciência, ter a ciência da importância de votar em quem ela tem proximidade, em quem a gente conhece, em quem a gente tem a ligação, e em quem tem a ligação com o governo municipal, em quem tem a ligação com o governo estadual e quem tem ligação com o governo federal. Porque não adianta você eleger um deputado que ele não conversa com o prefeito, ele não conversa com o governador ou ele não conversa com o presidente, não conversa com os ministros. Não resolve nada, é um projeto pessoal. E a política não pode ser um projeto pessoal. A política tem que ser um projeto coletivo. Quando os políticos entenderem que o projeto é coletivo, a cidade vai ganhar, a região vai ganhar, as pessoas vão ganhar. O Ribamar, o teu candidato, o candidato do seu partido, do PSD, ao governo do Estado, encheu sua bola numa entrevista recente que ele deu. Ele deu, Felício Ramute, ele deu uma entrevista para o Política em Foco, encheu sua bola, e ele falou uma coisa que o PSD prevê fazer em torno de 60 deputados federais. Hoje o PSD tem 45, 46 deputados.
E que deve crescer, esse é o número que ele mesmo falou. Você está com condição, porque tem muita história do voto útil, né? Vamos falar de voto útil. As pessoas gostam de votar, principalmente em deputados que sabe que vai ganhar. Então, às vezes, o cara vê lá o início de campanha, na mesma cidade aparece um monte de candidato, isso é natural também, as forças políticas se mexem e tal, mas na hora de decidir o voto ali, na véspera, os caras querem, né? A população fala assim, peraí, quem tem realmente... Pesquisa dizem que 83% vão para a urna sem ter candidato a votar. Mas eles chegam querendo votar em quem eles acham que pode ganhar. Você acha que você tem chance dentro do seu partido? Como que é isso? O partido tem possibilidade de eleger 6, o Kassab, nosso presidente nacional, ele fala que tem condições de eleger de 6 a 8 deputados, entendeu? Eu estou na linha do terceiro. O terceiro tem 10 caras disputando a cadeira, o Kassab, e isso dentro do partido, todo mundo sabe, a gente tem grande chance, em função do colégio eleitoral que a gente está, o trabalho que a gente fez. Geralmente os caras veem candidato de cidade que tem 40 mil eleitores, 60 mil eleitores, 100 mil eleitores, aí 70 vai para a urna e o cara não consegue 50%, consegue 20% dos votos tal, e o cara tem que rodar o estado inteiro. Nós estamos trabalhando na nossa cidade, a gente sabe do potencial que nós temos na cidade, a gente tem o apoio de várias lideranças da cidade, a gente tem o apoio do prefeito Rogério Lins, a gente tem apoio de vários vereadores da cidade. A nossa candidatura nasceu com musculatura, então isso é importante. Quando nasce com musculatura uma candidatura na cidade de Osasco, ela acaba invadindo a nossa região, entendeu? Então, se você pegar aqui na região, acho que o nome, com toda a humildade, nós construímos esse relacionamento com a sociedade, nós construímos esse relacionamento na nossa região. Com toda a humildade, o nosso nome nasceu com musculatura, graças a Deus e graças ao nosso trabalho também. Ninguém faz nada sozinho. Eu tenho uma equipe muito competente, eu tenho amigos que acreditam no nosso projeto. Para você saber, o ex-prefeito Jorge Lapas, eu tenho o apoio do ex-prefeito Jorge Lapas. Entendeu? É um cara que tem uma musculatura não só em Osasco, como toda na nossa região. Então, a gente está trabalhando, a gente está conversando com as forças políticas da nossa região, vários empresários, vários amigos acreditam no nosso projeto e a gente acredita que nós temos musculatura para chegar e ser deputado e representar Osasco e toda a nossa região muito bem. Vamos falar de polarização agora. A gente sabe que é muito difícil que qualquer nome da tal terceira via se viabilize e a gente deve ter um segundo turno quase que com toda certeza entre Lula e Bolsonaro. Eu não vou te fazer uma pergunta que seja difícil de responder, mas é natural que se faça. Você tem alguma preferência? Quem você preferiria que fosse o novo presidente, o novo, ou voltasse a ser, né? Na verdade, não tem novo aí, né? Boa demais você. Aí não tem novo, na verdade, porque tanto o Bolsonaro quanto o Lula já governaram o país. Então, você tem algum tipo de preferência? Ou, sendo deputado, dá para trabalhar com consciência, sem ter que fazer aquela coisa do eu sou oposição ou eu sou situação cega? Eu acredito que, independente de quem ganhar a eleição, acho que a gente precisa governar para a nossa população, entendeu? Sempre respeitando, sempre entendendo. Eu tenho meus princípios e não passo por cima dos meus princípios por cargo, por posições que o mandato possa se colocar. Meus princípios estão acima de tudo. Mas eu entre a esquerda e a direita, eu fico na direita, não tenha dúvida. Está decidido, então, está falado. Ribamar, mais ainda sobre política, né? A gente tem visto uma Câmara Federal que decepcionou. Teve uma grande renovação, né? Teve talvez uma das maiores renovações da história, tá? As pessoas meio que comemoraram isso. E muitos desses que foram eleitos, principalmente na esteira do bolsonarismo, naquele momento, decepcionaram, ou traíram os seus eleitores, traíram os seus ideais, conforme você mesmo falou, né, os seus princípios, e são pessoas que hoje a gente pode dizer que são carta praticamente fora do baralho. Diversos deles, eu não vou citar nenhum em específico, mas a gente sabe, inclusive, alguns da própria região.
Eu posso Pois não. entrar em bate-bola com você aqui? É verdade. Em função do quê? Nós saímos do âmbito político, nós fomos para o âmbito da mídia. E a mídia elegeu. A mídia elegeu quem não estava preparado, quem nunca fez parte do meio político, com todo respeito a uma pessoa que foi candidata de última hora, ela era polícia militar e ela matou um cara que foi assaltar um bandido e tal, e teve 300 mil votos. Entendeu? Então, ela não era do meio político, não era do âmbito político, ela foi da mídia, ela pegou a mídia naquele momento que estava o Bolsonaro explodindo e tal, e muitos foram na carona do Bolsonaro, não é verdade? Mas as pessoas não conheciam o que era o parlamento, o que era o papel do deputado e tal, e aí chega em Brasília, você com a experiência que você tem, você que está no mandato, você que exerce o meio político, quando você chega em Brasília, se você não tiver articulação, irmão, é mais é 513 deputados. Se você não tiver articulação e souber transitar no meio dos deputados, das comissões e tal, você é mais você vai apertar, é decidido lá no colegiado do partido, os líderes do partido na bancada de líderes, e aí você vai lá para o plenário e vai ser assim, sim ou não. O líder vai lá na banca, o PSC vota assim, aí todo mundo vai lá e vota assim. Entendeu? Se você não tiver articulação, você vai ser o deputado do sim ou do não. Eu não quero ser o deputado do sim ou do não. Eu sempre fui um cara dos bastidores, sempre gostei de articular, sempre gostei de bom trânsito, de fazer o meu trânsito, de ter articulação. Os vereadores que vão comigo em Brasília sabem a articulação que eu tenho em Brasília. Eu converso com o ministro, eu já fui para a sala do presidente, entendeu? Então, eu já tive com o senador, o presidente do Senado, já tive com o presidente da Câmara, eu sou um cara de trânsito, eu sou um cara que conheço a articulação de Brasília. Então, você pode ter certeza que eu não vou ser o deputado sim do não, eu vou ser um deputado articulador que vou buscar recursos para a nossa região, porque eu acredito que em Brasília a gente consegue ajudar muito a nossa região. O Furlan, certa vez, ele numa entrevista, ele falou que quando se elegeu deputado federal, ele achou que ele ia chegar lá e ia ter o mesmo peso que ele tinha regional. E que ele ficou muito decepcionado. Não, exato, ele ficou muito decepcionado, ele falou, eu vou chegar lá só para ser vaca de presépio, quer dizer, o que o líder fala, eu faço. E ele, ao mesmo tempo, faz menção à Bruna, porque a Bruna conseguiu quebrar essa barreira, a Bruna não virou uma deputada só de sim e não, porque ela fez a sua própria articulação. Presidiu comissões importantes no Congresso Nacional. E é isso que a gente quer, entendeu? Eu trabalhei com o Santiago, ele foi presidente da Comissão de Trabalho, foi presidente da Comissão do Consumidor, então um cara bem articulado, que a gente via o trânsito do Santiago, você falava assim, pô, o cara no primeiro ano, no segundo ano de mandato, ele era um dos 100 parlamentares mais influentes, entendeu? Terminou entre os 30 parlamentares mais influentes. Eu não sei se eu consigo chegar a ser o 30º parlamentar mais influente, mas eu quero trazer uma parcela de contribuição para a minha região, para o meu estado, o estado que eu amo, o estado que eu sou apaixonado. E se eu puder, se a população me confiar os votos e eu conseguir chegar à Câmara Federal, com certeza você vai ter um deputado atuante, cara. Vai ser um deputado que você vai falar assim, caramba, o Riba foi para fazer a diferença mesmo. Muito bem. Ribamar, eu quero mais uma vez agradecer você pelo tempo. A gente sabe que você, é o que eu falei, é difícil segurar o Ribamar para uma entrevista, viu, rapaz? Trazer o cara para dentro de uma sala para ele dar uma entrevista é uma dificuldade, porque ele gosta de rua, ele está com o povo o tempo todo. É mais fácil encontrar ele numa feira, na beira de um campo, ou por aí. Quantas e quantas vezes a gente já se encontrou quando ainda residia aí no Brasil? Mas obrigado de você se dispor a parar um pouquinho de rua, entrar um pouquinho no gabinete, na sua sala, para a gente bater esse papo. Estou vendo aqui, já tem compromisso aqui. Legal, mas é uma honra. Ribamar, então, suas considerações finais, por favor. Obrigado, Eudes, por essa oportunidade, agradecer toda a sua equipe técnica aqui, os meninos de ouro aqui, você tem uma equipe sensacional, um pessoal que faz a diferença aqui, viu? Agradecer a você por essa oportunidade de a gente estar fazendo esse bate-papo na Política em Foco e dizer que estou à disposição. E quero ser um soldado de Osasco e toda a nossa região em Brasília, Eudes. Muito bem, Ribamar Silva, pré-candidato a deputado federal, hoje atual presidente da Câmara
Municipal de Osasco e pleiteando essa cadeira lá em Brasília. Quero agradecer mais uma vez ao Ribamar, agradecer a audiência dos nossos telespectadores. Continuem conectados com a Connect TV.